Agora na Rádio Brasil, Entrevista. E o nosso entrevistado de hoje é o professor de Psicologia da Faculdade Santa Marcelina, Breno Rosostolato. Boa tarde, Breno. Boa tarde, estou à disposição de vocês. Quando falamos em tristeza, parece ser uma coisa comum. As pessoas, de certa forma, entre altos e baixos de suas vidas, passam por tristezas. Mas ela vem e vai embora. Parece que na terceira idade, a tristeza é algo comum, como se as pessoas simplesmente dissessem assim: olha, eu envelheci e me deixa triste, e me deixa ficar triste porque é normal. A tristeza é normal ou não na terceira idade, professor? Uma ótima pergunta. A tristeza, ela é normal para o ser humano, né? Nós temos nossos momentos de tristeza, momentos de introspecção. Agora, o que não é normal é quando essa tristeza ela passa a ser intensa e ela é contínua, né, a ponto de fazer com que a vida da pessoa tenha um desgaste, ou que faça com que a pessoa não tenha perspectivas. Toda tristeza, quando ela é intensa, né, a ponto de virar uma melancolia ou quase como uma depressão, aí já é um sinal de que as coisas não são saudáveis ou não estão bem. Eu vou interrompê-lo só um minutinho. O senhor usou um termo que há muito tempo eu não ouço, inclusive no passado dizia-se que as pessoas, aquele fulano ou fulana morreu de melancolia. Né, melancolia, né? O pessoal fala, morreu de melancolia. Mas, e hoje tem essa variação da melancolia e da depressão, ou as duas são próximas e praticamente quer dizer a mesma coisa? Não, as duas são muito próximas, né? A ideia, a concepção, né? O conceito são muito próximos, só que a depressão, ela é de fato uma melancolia permanente, né? A melancolia em si, ela pode ser períodos, né, na nossa vida, onde nós estamos vivenciando uma situação um pouco mais triste, né? Agora a depressão, ela é um pouco mais intensa e quase que permanente, né? Num estado em que a pessoa ela não consegue, tem muita dificuldade em criar perspectivas, em lutar pela vida, né, em buscar soluções. Então a depressão ela engessa, né? Mais ou menos assim. A depressão ela acaba fazendo com que as pessoas fiquem no estado de fixação permanente dessa tristeza. A melancolia, muitas vezes, são períodos no qual a pessoa vivencia. Portanto, a tristeza ela é normal, passa a ser anormal ou prejudicial quando ela muda, né, ou faz com que a vida da pessoa se torne muito mais difícil e ela não tem vontade de viver, né? Ela não tem vontade de lutar e batalhar pelas próprias coisas. Logicamente que na terceira idade isso chama muita atenção, né? Fica mais acentuado? Fica mais acentuado, né? E tem até um dado recente da Organização Mundial da Saúde que tem aumentado, por exemplo, os casos de depressão entre pessoas a mais de 60 anos, né? Quase 25%. Isso já denota uma preocupação que a sociedade tem que ter e que pouco é discutido, inclusive, porque muitas pessoas acham que é uma condição natural do envelhecimento, e aí você usa um termo que eu acho formidável. As pessoas consideram que o envelhecimento, o processo natural dele é normalmente ficar tristes, né, ou as pessoas não terem mais perspectivas. O que eu refuto totalmente essa ideia, porque envelhecimento, né, é um processo que todos nós passamos. Nesse exato momento nós estamos envelhecendo. Não é uma escolha? Não é uma escolha, é um processo natural que todos nós passamos, né? Então nós temos que diferenciar o envelhecimento enquanto processo natural de vida, de amadurecimento, né, de construção, enfim, e a velhice, que é um estado pontual, né, um momento da nossa vida em que nós perdemos, né, ou ressignificamos alguns aspectos, tanto no corpo quanto na mente, mas o envelhecimento ele é um processo e todos nós passamos por ele. Quer dizer, não tem como não, por exemplo, escolhermos, não tem como, vou formular melhor a minha pergunta, não tem como escolhermos não envelhecer, porém temos como escolher não ter depressão e tristeza? Existe essa possibilidade? Existe, e aí é onde faz toda a diferença.
porque se há anos atrás, né, se enxergava ou se entendia a velhice como um momento da vida, um momento final, né, um término, então sem perspectivas. Hoje hoje os próprios idosos estão ressignificando esse conceito. Por quê? Nós vemos grupos de idosos que vão dançar, que viajam juntos, que têm uma vida social ativa e extremamente saudável, né, que fazem esportes. E eu acho que é exatamente por aí que nós temos que encarar o processo de envelhecimento e a velhice, né, como mais uma fase, uma etapa da vida, que logicamente tem que ser ressignificada, porque a pessoa idosa não tem as mesmas condições, talvez físicas e até mesmo mentais, de quando tinha 18, 20 anos, enquanto jovem, mas que em momento nenhum tem que ser o término ou fazer com que a pessoa fique esquecida. Os idosos, eles estão mostrando, né, e eu acho que a sociedade ela começa a olhar para esse período de uma forma totalmente diferente, onde a vida ela pode ser deslumbrada, né, as pessoas podem viver também com muita saúde, com muitas vontades, muitos desejos, e encarar isso com muita naturalidade. Logicamente, isso é opcional. Uma outra condição. Isso é opcional. Isso, a pessoa exatamente. tem que determinar para si e tem que querer, desejar isso, senão realmente vai mergulhar nessa tristeza, exatamente, nessa depressão, que aí já passa a ser uma doença. Inclusive, tem alguns sinais que se o senhor estiver aí para nos passar, eu gostaria até de falar para o nosso ouvinte, para o público que nos ouve hoje, porque às vezes a pessoa fala, não, é só uma tristezinha, não, isso aqui passa logo, e aquilo não passa, a família começa a ficar preocupada. Não precisa de médico, não, é normal. Então, já falamos que não é normal, já diferenciamos aí a tristeza dessa melancolia, dessa depressão. Então, pensando, o que as pessoas hoje devem olhar para si no seu dia a dia, no seu comportamento, no seu humor, na sua saúde e identificar, opa, preciso de ajuda. Perfeito. Por exemplo, um dos fatores primordiais que eu acho que é importante ficar atento seria justamente isolamento social. Então, quando a pessoa, né, ela evita, então, se relacionar com outras pessoas, com grupos, né, com os familiares, evita convites ou sair de casa, esse isolamento social leva justamente a um isolamento afetivo, emocional. Já são sinais bastante característicos aí, por exemplo, então, de uma depressão, né? Porque o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho, né? Então, à medida que a gente vai se isolando de toda a possibilidade de se relacionar, né? De conhecer, de transcender. Então, esse isolamento, ele é um sinal evidente de que alguma coisa está errada com a pessoa. E, posteriormente, aí nós temos situações onde a pessoa ela passa a ficar mais vulnerável e mais suscetível a doenças, né, justamente porque ela não está trabalhando esse aspecto da vida, né, esse aspecto saudável também de se relacionar, de estar com outras pessoas e ter as atividades, né, que talvez outrora tinha na vida, né, então trabalho, atividades físicas, e que a pessoa passa a se isolar e não ter também o contato com essas atividades. Isso faz muita diferença, né? Porque uma vez que você não produz, sim, você acaba entrando num estado de inutilidade. Essa é a sensação que muitos idosos têm. Exatamente. Então tem que combater isso. Tem. E eu acho que uma das formas da gente combater isso eu acho que não só a percepção de si, mas como a família é extremamente importante, né, para ajudar nesse processo desse envelhecimento, porque a família tem que estar próxima, a família tem que apoiar, a família tem que conversar, né? Não é só quando a pessoa adoece, né, que as pessoas têm que se aproximar. Eu acho que esse contato, ele é constante, ele tem que ser permanente, né? Então, muitas vezes, nas reuniões familiares, sempre convidar, né, o idoso, a pessoa que está lá sozinha, para esse contato social, estar junto com os netos, com os filhos, com os irmãos. Eu acho que isso é extremamente importante para ela se sentir pertencente àquele grupo, né?
E posteriormente, se a família também tiver condições, até incentivar esse idoso, essa pessoa a procurar outras pessoas, outros grupos, né, incentivar as atividades. Esses grupos da terceira idade, acho tão animados. Eu acho bárbaro, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, inclusive próximo da minha clínica, tem uma casa que promove encontros todos os dias, dança de salão, né? E eu sempre vejo, né, os casais chegando, né, sempre muito bem arrumados, tal. Eu acho isso muito legal porque traz uma vivacidade, né, e um sentimento de empoderamento, um sentimento de autoestima, né? A autoestima ela se eleva de uma forma muito, muito grande, né? Porque é muito rico esses encontros, né? Então eu acho realmente isso fascinante, né? Olha, doutor, eu quero agradecer demais a sua participação comigo hoje. Eu tenho certeza que quem ouviu deve ter pensado 2 vezes. Ai, minha filha me chamou para ir não sei aonde, eu falei não. Olha, nada de ficar em casa, aceite pelo menos alguns convites, né? Não se enfure, não hiberne, principalmente agora no inverno, né? Não hiberne. Vamos sair às ruas, nos comunicar, porque essa também é a nossa função como ser humanos, né? Lógico. E eu acho importante a gente estar atento sempre aos nossos limites, e envelhecer também estar diante dos nossos limites, mas a limitação ela não tem que ser total, né? Nós temos alguns limites, mas outras coisas são permitidas também, né? E ter esse discernimento é extremamente importante para a gente continuar uma vida saudável, uma vida favorável, né? Satisfatória. Eu gostaria muito de agradecer, gostaria de fazer até o convite para em outros momentos nós abordarmos outros temas ligados à sua especialidade, porque é importante que a população, não só os idosos, mas a população de uma maneira geral, comece a se observar um pouco mais. As pessoas estão com tantos compromissos, agenda cheia, muita correria, e às vezes deixam de prestar atenção em si, e deixa despercebido também doenças como a depressão e outras que podem surgir a partir dessa falta de percepção de si. Então, eu quero muito que em outros momentos o senhor esteja conosco e já agradeço a sua participação hoje aqui comigo. Eu que agradeço muito pelo convite e estou sempre à disposição, né, para uma outra conversa. É muito importante a gente debater esses assuntos e eu estarei sempre à disposição de vocês quando vocês quiserem. Existe alguma página, doutor, que o senhor gostaria de divulgar? Um site, um telefone? O senhor falou da sua clínica? Eu tenho o meu e-mail, né? Quem quiser mandar e-mail, não só para falar sobre isso, mas qualquer outro assunto relacionado à psicologia, comportamento, que é Breno Rosostolato, tudo junto, @gmail.com, né? E o telefone da minha clínica também, quem quiser o contato, é 297 3513 011, né, aqui de São Paulo. Certo, é 29? É 297 3513. Perfeito, DDD 11. Isso. Doutor, mais uma vez, obrigado. Uma ótima tarde. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau.